Boa noite, igreja. Boa noite aos irmãos que estão na live. Paz seja com todos, amém? Vocês podem se assentar. Quero começar declarando sobre minha alegria quando a gente ouve falar dessa campanha, né? De busca com batismo no Espírito Santo. Isso me levou lá na minha adolescência, meus 17 anos, quando eu já tinha esse desejo pelo batismo, já tinha o desejo pelo dom de falar em língua, já tinha o desejo pelos outros demais dons de interpretação, enfim, todas essas coisas que vêm nesse mover quando somos cheios do Espírito, que eu tinha aquela busca pessoal dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Era muito comum isso, acho que na época, espero que hoje ainda seja entre os irmãos, mas quando falava-se que tinha uma campanha sobre o batismo com o Espírito Santo, isso era muito bom. Antes de ir para a palavra, eu quero dar um breve testemunho, já para edificar a sua vida, sobre aquilo que o Senhor tem feito nos nossos dias. Muitos irmãos sabem que eu tinha um problema crônico no joelho devido a uma cirurgia. Tinha muitas dificuldades no meu joelho, ele tinha crises de inchaço muito grande, por qualquer exercício, às vezes simplesmente por estar no culto. Eu vinha fazer o culto dos adolescentes, e só pelo simples fato, né, pastor, de ficar em pé, aquele tanto de horas, eu não conseguia mais nem dobrar o joelho. Meu joelho, alguns irmãos acompanharam isso de perto, mas não desisti e cria. E no último retiro que a gente teve, que foi no meio desse ano, eu testemunhei aqui a cura do Senhor, né? E logo quando eu testemunhei, eu fui, vamos dizer assim, tentado, eu fui assombrado por algumas dores que eu já não sentia fazia tempo. E eu falei: Senhor, eu não desisto disso. Eu creio no que o Senhor fez. Eu acredito, por mais que eu seja um cara mega emotivo, eu não acredito que foi pura emoção. E eu tenho testado até então, tenho percebido, né? E eu tive um final de semana intenso no acampamento da brigada. Quem estava lá conosco? Olha só que legal. Então vocês sabem que foi intenso, sabem que eu não poupei esforços, né? Quem viu assim, não tive o melhor desempenho, é claro, né, físico, mas, e amados, deixa eu testemunhar para vocês, eu tive uma segunda-feira maravilhosa, sem dores, sem inchaço, sem nada, e foi perceptível assim, a certeza do poder da glória, do milagre. E eu falei: Senhor, eu sou obrigado a testemunhar isso para a tua glória, e não é algo comum, não é algo corriqueiro. Então deixa eu falar para vocês, irmão, eu queria já iniciar essa palavra testemunhando sobre o poder do Espírito Santo, de cura do Senhor, poder de cura no nome de Jesus. Ele é real, ele é presente na nossa igreja, amém? No nosso meio. Dito isso, eu gostaria de citar o texto que está lá no livro de Atos, capítulo 2, um texto comum, padrão, quando a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, do versículo 1 até o 4. Eu quero começar com esse texto. Eu quero pedir que os irmãos fiquem comigo nessa presença e no entendimento do que a palavra tem para nós nesta noite. O texto de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, vai dizer exatamente assim: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu, como um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, para falar de alguém muito especial nessa noite, Senhor. Esse alguém és Tu. Não tem a ver, Senhor, apenas com manifestações. Eu quero declarar isso nessa noite, Senhor. Não tem a ver com manifestações, Senhor, não tem a ver com movimento, mas contigo, com a tua pessoa.
Senhor, esses dons, esses movimentos, essas ações, esse manifestar, tudo isso só acontece porque Tu existes, Tu estás conosco. E eu quero te convidar, Tu és o convidado especial desse lugar nessa noite. Não por uma forma formal, não por algo que, Senhor, é comum, mas, Senhor, como ainda ouvi nessa manhã, para dizer que Tu tens total liberdade, Senhor, de nos direcionar para onde o Senhor quiser levar. Se o Senhor quiser que simplesmente o texto seja lido e comecemos a orar, Senhor, então assim seja. Se o Senhor quiser, Senhor amado, nos levar em curas, nos levar a arrependimentos, nos levar a um poder, a um mover, ao profetizar, assim seja, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, nós estamos como Tua igreja, à Tua disposição, Senhor, sujeitos a Ti, no poder do nome de Jesus. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. Eu li o texto de Atos porque eu quero, e eu sei que essa é praticamente a base de toda essa campanha. Provavelmente os demais pregadores que forem falar sobre isso em algum momento vão passar por esse texto novamente, e quem sabe até esmiuçá-lo de uma forma melhor. Mas antes de falar necessariamente sobre a manifestação do Espírito Santo através dos dons e do batismo com o Espírito Santo, e até mesmo desse símbolo do falar em línguas, eu quero falar nesta noite com vocês, não sobre o batismo, mas sobre o batizador. Porque eu acho, meus amados, eu estava em casa pensando, eu falei, Senhor, é tão comum hoje em dia, nós temos um relacionamento abusivo com Deus. Pastor Carlinhos, como assim abusivo? Sim, abusivo, porque nós só queremos do Senhor, na maioria das vezes. Nós paramos para falar com o Senhor, ou nós realmente tiramos um tempo de qualidade quando geralmente nós precisamos de algo. E eu estou generalizando, é claro. Provavelmente quase todos os irmãos aqui já têm o seu tempo de qualidade com o Senhor, já têm um estilo de vida, de comunicação, de intimidade. Me perdoe se talvez não se aplique a você. Mas eu estou falando desse tipo de relacionamento onde eu só quero receber, onde eu só lembro de alguém quando eu preciso desse alguém. Talvez um tipo de amizade que é possessiva, que é uma amizade tóxica. Ou seja, hoje em dia está bonito isso, né? Falar de uma amizade tóxica. Eu tive uma amizade tóxica. Provavelmente, talvez, se o Espírito Santo fosse testemunhar sobre mim e sobre você para alguém, ele fala assim, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma amizade tóxica com o pastor Carlos, com o meu amigo Carlinhos. Como assim, Espírito Santo? Não, porque geralmente eu estou quase todos os dias de manhã ao lado dele, ele passa por mim e não fala comigo. E eu saio, entro no carro com ele, e ele sequer me dá bom dia. E eu passo o dia inteiro ao lado dele, dando sugestões a ele do que fazer, do que pensar, de como agir, e ele não é capaz de me agradecer. Porém, quando ele chega em algumas situações em que ele precisa muito de mim, então ele olha para mim e começa a falar comigo, me pedindo algo. Talvez, quem sabe, fosse esse o relato que ele desse sobre mim, ou quem sabe até sobre você, se nós pudéssemos ouvir o que o Espírito Santo pensa de nós. Por favor, não me tome como algo pesado, mas eu quero nessa noite transferir para vocês aquilo que desceu ao meu coração no decorrer desde do dia que eu soube que eu iria falar e iniciar a campanha. De que não adianta eu e você, nós temos uma busca intensa, vimos até a frente e pedimos, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor, me dá o dom de falar em línguas, Senhor, me dá o dom de interpretar línguas, Senhor, me dá o dom de profetizar. Se eu não o conheço, se ele simplesmente para mim é um folclore, se ele simplesmente é alguém que eu ouço falar sobre a vida de alguém e não tem a ver comigo. Meu intuito nesta noite é que eu e você nós possamos sair deste lugar aqui, batendo no peito, de braço dado com o Espírito Santo, dizendo assim, bora para casa, bora para um relacionamento mais íntimo, mais próximo, o que vier depois é lucro, em nome de Jesus. Meus amados, essa terceira pessoa da Trindade,
Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, ele não é apenas o Espírito Santo que batiza. Essa é uma das nomenclaturas que damos a ele, mas ele também é um conselheiro, um advogado, citado pela palavra, zeloso, em algumas versões, ciumento, comunicador. E ele, uma das suas principais funções para conosco é nos convencer dos nossos pecados. Deixa eu te falar, amados, sem o convencimento do pecado, dificilmente nós vamos desfrutar dos dons e das coisas que o Senhor, do mover do Espírito sobre nós. Nós vamos ter que inverter esse caminho, antes de nós começarmos a buscar. É por isso que eu estou aqui. Eu acredito sim que o Senhor nessa noite, pastor, ainda já possa começar batizando pessoas aqui neste lugar, e também dando dons, mas eu acho que antes de qualquer coisa, nós precisamos ir aos pés do Senhor, e ir ao pé desse Deus que nos convence, desse Espírito que nos convence dos nossos pecados. Até porque a palavra do Senhor diz que aquilo que é santo não se mistura com o profano. Que não tem, a Bíblia nos fala e nos adverte que não há como servir a dois senhores. Ou bem eu agrado um, ou bem eu agrado outro. Amém? Há uma promessa para mim e para você na palavra de Deus. Há uma promessa que ela está lá no livro de João, capítulo 14, que Jesus fez sobre esse derramar do Espírito, sobre a função do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que está ali no livro de João, capítulo 14, versículo 16. Se você voltar um livro da Bíblia, a palavra do Senhor diz exatamente assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele vive convosco, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. Veja bem, amados, Jesus está trazendo uma promessa para todos nós, daquele ponto em diante, dizendo assim: eu estou indo, mas eu deixo outro advogado. Jesus já estava fazendo esse papel sobre os discípulos, e ele deixa o Espírito Santo para que ele continuasse esse papel sobre as nossas vidas, intercedendo por nós, junto ao Pai. Sempre quando eu e você temos alguma dificuldade, alguma questão, a pessoa do Espírito Santo está ali, para nos auxiliar, para nos direcionar, e na maioria das vezes eu e você não estamos nem percebendo Ele. É muito difícil, é muito estranho, que parece que nós muitas vezes falamos de algumas seitas que estão aí fora, que tratam o Espírito Santo como um poder, tratam o Espírito Santo como um folclore, e nós falamos: não, nós cremos no Espírito Santo, nós somos pentecostais, mas não vivemos como? Não vivemos como? Nós simplesmente ignoramos o Espírito Santo durante todo o nosso dia. Isso é um fato tão real, que por isso temos um índice de pecado, de uma vida fraca, uma vida espiritual difícil, tão grande no meio das igrejas hoje. Porque se nós realmente enxergássemos a pessoa do Espírito Santo junto de nós todos os dias, nós não faríamos uma série de coisas que nós fazemos. Nós pensaríamos duas vezes, nós iríamos talvez não deixar de fazer porque somos bons, mas porque lembraríamos que o Espírito Santo está ali, e isso pode entristecê-lo. Num relacionamento com alguém, amados, muitas vezes nós somos moldados por causa que amamos alguém. Isso se compara muito a um casamento. Quem sabe você que ainda não é casado, em nome de Jesus, se Jesus não voltar, vai dar tempo para você. Você vai entender um dia o que nós estamos falando. Mas se eu falar com todos os irmãos que estão casados aqui, vou chutar abaixo, tá? Mais de 2 anos. É bem provável que ele vai dizer assim: olha, antes de eu casar eu era assim, hoje eu estou desse jeito.
Sabe por quê, amados? Nós fomos nos moldando ao nosso cônjuge. Devido a um relacionamento, devido ao amor que sentimos, devido ao respeito que sentimos, muitas vezes nem queremos, nem amamos, temos vontade de ir. Mas pensamos no futuro. Sabemos que aquilo é passageiro. Quem sabe se nós tivéssemos com o Espírito Santo de Deus um relacionamento parecido com esse, de respeito, de proximidade, de interesse e de entrega, nós teríamos uma vida espiritual totalmente diferente hoje. Quem sabe uma igreja diferente. Mas na maioria das vezes nós achamos que vir aos cultos, não matar, não roubar, não trair, não cobiçar a mulher do próximo, é o suficiente para ser crente. E não é, amados. O que o Senhor está dizendo aqui nesta palavra é que Ele tem algo muito maior para mim e para você. Há uma promessa de um relacionamento. Não é alguém que ficou aqui para mim e para a sua disposição para nos servir. Não é um mordomo. Não é um aplicativo de lanche, que quando eu tenho fome, e eu tenho interesse, e eu vou lá, escolho o que eu quero comer, e eu clico, e então eu fico esperando, e ainda reclamo da demora ainda aqui, para chegar. Não tenho a paciência de esperar. Não é, amados? Um dos atributos do Espírito Santo é que ele é zeloso. Ele tem ciúmes. Se eu não me engano, isso está no livro de Tiago. Se você for em Tiago capítulo 4, sim, Tiago capítulo 4, no versículo 4 e 5, versículo 4 diz exatamente assim, por favor, não se assuste: adúlteros, ou não estáis ciente de que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Versículo 5. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que lhe fez habitar em nós zela com ciúme dos seus? Amados, só tem ciúmes quem nos ama, quem quer estar próximo de nós. Eu brinco às vezes que a tia Dani fala assim: olha, abre o teu olho para onde tu anda, com quem tu fala. Meu amor, ninguém quer isso aqui, meu amor, só você. Isso aí foi um dom, um talento especial que o Senhor deu para ti. Mas ela me ama. Tem gente que talvez olharia para ela e dizer assim: meu Deus, nada a ver, né? Dani com ciúme do tio Carlinhos, meu, que viagem. Se fosse ainda um Brad Pitt, alguma coisa assim, tivesse um cabelo melhor, né? Mas deixa eu te falar, mexe com o que é dela, para ver. Se não evoca já a Dani do Comasa, antigamente lá, antes de se converter. Mexe. Poucas vezes que eu vi minha esposa sair da bênção do Espírito, foi as vezes que não ofenderam ela, mas que me ofenderam. E vice-versa, na maioria das vezes. E a mesma coisa deveria ser comigo e contigo, com o Espírito Santo. Toda vez que eu e você estivéssemos diante de uma situação que ferisse aquilo que o Espírito Santo tem para mim e para você, nós deveríamos nos irar e recuar diante daquilo. Mas na maioria das vezes, amados, nós nos entregamos. Nos entregamos porque nós temos, na maioria das vezes, um relacionamento abusivo com o Espírito Santo, pensando que depois Ele nos perdoa. Sabe o filho que não respeita mais o pai e a mãe? Que o pai e a mãe dizem assim: não faz, e ele vai lá e faz. Você vai receber um castigo, e ele faz assim mesmo, porque ele sabe que depois o pai e a mãe é meio molenga, e ele não põe fé mais sobre os pais, sobre a autoridade dos pais. Deixa eu te falar, o Espírito Santo não é como esses pais. A Bíblia nos adverte para que a gente não peque contra ele. Então eu queria chamar a nossa atenção para isso hoje, amados. Como está o meu relacionamento com o Espírito Santo? Talvez para vocês, irmãos, que já falam em línguas, ou vocês que já têm algum dom e já foram batizados pelo Espírito Santo, talvez seja só mais uma campanha. Deixa eu te falar, cuidado, amados. Cuidado, porque o que alimenta o dom que você tem hoje é ser cheio do Espírito.
E se a Bíblia diz que devemos ser cheios, é porque é uma possibilidade de estarmos vazios. Se podemos estar vazio ou cheio, significa que cabe a nós decidirmos como queremos estar. E não é uma decisão no sentido de assim, eu quero. E ficar de braço cruzado. Não. Você provavelmente já viveu isso. Em momentos mais difíceis, momentos em que você precisava de uma resposta do Senhor, no momento que você não estava acostumado a jejuar, passou a jejuar, você começou a desenvolver hábitos de um relacionamento mais próximo. Geralmente alguém, quando começa um relacionamento com outra pessoa, e ele tem o desejo de aprofundar isso, é muito engraçado, porque eu conheço algumas pessoas que estão começando a namorar agora, né? Estou próximo de algumas pessoas, alguns fazendo coach, outros namorando, alguns ainda não têm idade para isso, mas já estão tentando se aventurar de uma certa forma. E é impressionante, parece que quanto mais tempo passam juntos, mais tempo querem passar. Parece que um dia que não se vê, parece que assim, estou tanto tempo sem ver. Amados, eu acho que esse seria o relacionamento ideal com o Senhor. Essa saudade diária. Esse desejo diário de experimentar e de ouvir a voz do Espírito Santo. Esse desejo diário de poder falar com Ele, trocar um relacionamento, se envolver com as coisas do Senhor, estar sensível à voz do Espírito. Essa semana, por incrível que pareça, parece que depois que a gente começa as orações pelo retiro, parece que as coisas assim se intensificam, né? E consequentemente a gente passa a orar com um pouco mais de intensidade, porque nós temos uma intenção para aqueles dias. E a gente vai criando uma conexão mais real, mais diária, mais contínua. E essa semana eu percebi por várias vezes em que, como eu fui tentado a romper esse laço, esse link, essa conexão, por coisas bobas, por coisas simples, coisas que eu e você passamos no dia a dia e nem percebemos. Às vezes com algo que está passando na TV, às vezes com alguém que freia na nossa frente no trânsito, às vezes com alguém que está ao nosso lado, que a gente ama, que nos dá uma resposta que nós não gostaríamos de receber. É possível sim, nós estamos dentro de uma igreja e ainda assim não temos um relacionamento com o Espírito Santo. Será que é possível? É possível. Se nós formos em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7, a palavra do Senhor vai dizer que aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso. Encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? O que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que o Espírito Santo existe. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fosse batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou o batismo realizado por João, e foi um batismo de arrependimento. Prestem bem atenção, amados. Um batismo de arrependimento. E ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles lhe foram batizados em nome de Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizava. E eram todos acerca de 12 homens. Se nós olharmos no decorrer da palavra, se nós olharmos esse texto, se nós olharmos lá no texto de Cornélio, onde Pedro também é levado até a casa de Cornélio, alguém que a princípio não era cristão, era um simpatizante do Evangelho, você vai ver que em alguns momentos, o que antecede esse batismo com o Espírito Santo, ou esse derramar do Espírito Santo, é o arrependimento, amados. É um reconhecimento da vida que temos vivido, que muitas das vezes é uma vida misturada, temperada com pecado. Quando não é toda de pecado. Quando não é, lá como está escrito em Tiago 4,4,
amigos do mundo. Então, o meu convite para você, igreja, nessa noite, e eu tenho vários outros textos que eu posso citar aqui, mas o meu principal convite, meu principal objetivo nessa noite é para fazer, antes de tudo, uma primeira oração, lhe convidando ao arrependimento. Fazer um apelo para nós, igrejas, nessa noite, para nos arrependermos dos nossos pecados. E quando eu falo de nossos pecados, eu não estou falando desses pecados que são visuais, que são públicos, que na maioria das vezes quase nenhum de nós cometemos, porque eles são muito visíveis. Estou falando daqueles que nós cometemos entre quatro paredes, aquele que muitas vezes nós só pensamos, ficamos matutando aqui, aqueles que muitas vezes a gente faz nas escondidas, como se o Senhor não visse todas as coisas, ou até que nós tomamos como comum hoje. Minha oração nesse primeiro momento vai ser para que o Espírito Santo traga a sua mente e traga ao seu coração aquilo no qual eu e você nós precisamos entregar verdadeiramente ao Senhor, para que possamos nos conectar num relacionamento com o Espírito Santo real, começarmos do zero. Eu não sei se, para terminar, eu não sei se algum dia você teve um grande melhor amigo, ou uma grande melhor amiga, e que por algum momento rompeu essa amizade, por uma briga, e que você precisou chegar diante dele, diante dela, chamá-lo, porque você valorizava aquela amizade muito mais do que o rompimento dela, e falar assim, eu não consigo ficar sem a sua amizade, nós precisamos consertar isso, eu te fiz, e às vezes você nem foi tão exagerado, nem fez algo tão sério, mas a pessoa ficou magoada, e você precisa se consertar, porque esse relacionamento para você vale a pena. Você entende isso? A mesma coisa é com o Espírito Santo, amados. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer algo. Eu gostaria que todos nós ficássemos de pé, porque eu poderia estar sendo injusto, ou até mesmo gerando um sentimento de vergonha, e a intenção não é essa. A intenção é verdadeiramente, como igreja, nós estarmos conectados num relacionamento real com o Espírito Santo de Deus, que é este batizador, que vai estar, sempre esteve, mas estará de uma forma efetiva nessas 7 terça-feiras, caminhando em nosso meio, entregando e derramando coisas sobrenaturais em nossas vidas. Mas para isso, amados, nós temos que estar prontos para receber. Eu quero te fazer uma pergunta, amados. Quando você vai servir a comida que você cozinhou com tanto carinho, ou que você vai pegar na panela que a sua esposa fez, que sua mãe fez, você pega um prato sujo para comer? Não, né? O que nós fazemos? Pegamos um prato limpo. Sabe por quê? Porque nós não queremos botar aquilo que é bom num recipiente sujo. Quanto mais o Espírito Santo derramar aquilo que é dele sobre vaso sujo, amados, com vestes sujas, em nome de Jesus. Eu estou aqui com você, eu quero me posicionar com você, como você nesse lugar, nessa noite, como alguém que precisa ser transformado cada dia mais, limpo pelo sangue de Cristo, arrependendo dos seus pecados, para que verdadeiramente o Espírito Santo nos tome como igreja, e aí então nós possamos fazer diferença lá fora. Por isso nós não temos conseguido, amados, muitas vezes chegar lá fora. Por isso muitas vezes a nossa palavra tem sido fraca diante do mundo lá fora. Sabe por quê? Porque nos tem faltado o poder do Espírito Santo, que é o que acontecia com os discípulos. A Bíblia diz que quando eles saíram para pregar, e eles voltaram para Jesus dizendo que muitos haviam se convertido, diz que por causa daquilo que acontecia, da manifestação do poder de Deus, muitos aceitaram a Cristo. Nós não podemos mais, amados, viver um evangelho sem o mover do Espírito. Ele é essencial para nós como igreja. Me assusta quando eu falo com um cristão e ele não dá valor a essa busca pelo Espírito Santo. Aonde nós estamos vivendo, amados? Ele é fundamental. Para terminar, existe o texto que diz lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo do 1 ao 4, ele começa a falar sobre os dons que são derramados, e ele fala então especificamente
sobre o dom de falar em línguas, que é para uma edificação pessoal. Só quem foi batizado, só quem recebeu um dom em falar em línguas, sabe o que é isso, amados. Muitas vezes você está angustiado, você não consegue encontrar palavras, e aí você é tomado pela palavra em falar em línguas, e aí a Bíblia diz que quem fala em línguas, fala a Deus, amém? Então eu não sei como, mas eu queria que vocês saíssem do lugar e viessem todos para frente.